Então, gente, agora a gente vai ver então a associação, que é o mais comum, associação mista de resistores. Então, associação mista de resistores. O que seria isso, né? Seria uma associação em que eu tenho resistores em série e em paralelo. Então, vamos imaginar que eu tenho aqui uma fonte e aqui acontece isso aqui, ó. Tem aqui certinho? Então, aqui eu tenho uma associação, aqui eu tenho um nó. Vou colocar assim. Ficou meio feio meu desenho, mas vamos lá. Então, aqui eu tenho um resistor de 2 ohms, aqui de 3 ohms, aqui de 6 ohms, certinho? Aqui eu tenho outro de 2, aqui eu tenho outro de 2, eu tenho uma bateria fornecendo 15 volts de voltagem, certo? Então, o que a gente tem aqui? Vamos lá. Vamos pensar o que está acontecendo no circuito. Eu saio daqui com uma corrente total fornecida pela bateria. Essa corrente chega aqui, ela tem que se distribuir. Então, toda vez que ela se distribui, a gente tem um arranjo em paralelo. Então, ela se distribui nesses 3 resistores. Chega aqui, sai aqui, total de novo. Se ela entra total nesse ponto, ela tem que sair total. Se eu entro o I total, aqui tem que sair o I total. Então, ela passa totalmente aqui. Então, esse resistor recebe total, esse resistor recebe total. E depois ela volta e retorna o I total para o negativo. Entendeu o circuito? Sai a corrente total, chega nesse ponto que é um nó, ela se distribui, porque esses 3 estão em paralelo, sai aí total, passa totalmente nesse circuito e passa nesse. Então, o que a gente vai resolver? Primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular o R equivalente, certo? Então, nesse exercício, eu quero que encontre o R equivalente e a voltagem e a corrente em cada resistor do circuito. Certinho? Então, vamos lá. Primeiro passo, calcular R equivalente. Como que nós vamos calcular R equivalente? Nós vamos por partes. Primeira parte que nós vamos resolver é essa parte aqui, ó, que está em paralelo. Porque esses 3 resistores, eu consigo reduzir eles a um resistor só. E aí eu já resolvo uma grande parte do meu problema aqui nesse circuito. Porque esse resistor aqui, ele vai virar, esse circuito pode ficar assim, ó. Esse resistor aqui vai ser o resistor equivalente. Equivalente a quê? O resistor equivalente ao resistor 1, 2, 3, por exemplo, ok? Aqui eu vou ter esse outro resistor e aqui eu vou ter esse outro resistor. Beleza? Então, vamos só colocar nomes aqui só para ficar mais simples. Olha, eu vou chamar esse aqui de resistor 1, esse aqui de resistor 2, esse aqui de resistor 3, esse aqui de resistor 4, esse aqui de resistor 5. Certo? Então, esse aqui vai ser o resistor equivalente a 1, 2, 3. Esse aqui é o resistor 4, esse aqui é o resistor 5. Então, vamos resolver isso daqui em paralelo. Lembram como é que é a regrinha do paralelo? 1 sobre R equivalente é igual a 1 sobre 2 mais 1 sobre o outro resistor que é 3 mais 1 sobre o outro resistor que é 6. Então, eu tiro o MMC, 6 por 2 dá 3, vezes 1, 3. 6 por 3 dá 2, vezes 1, 2. 6 por 6 dá 1, vezes 1, 1. 3 mais 2, 5, mais 1, 6 por 6. Então, eu volto aqui, 1 sobre R equivalente é igual a 1. Logo, multiplicando cruzado, R equivalente aqui vai dar 1. Então, observem. Agora, esse resistor aqui, eu sei que ele vale 1 ohm. Então, agora o meu circuito ficou muito simples. O que eu tenho aqui? Um circuito com 3 resistores em série. Então, como que eu vou calcular o meu R equivalente total do meu circuito? Vai ser o R equivalente 1, 2, 3, mais o R4 mais o R5, que vai ser
1 mais 2 mais 2, que vai ser 1 mais 2, 2 mais 2, 4 mais 1, 5. Então, esse circuito, ele é equivalente a esse circuito aqui, ó. Que eu tenho 15 e eu tenho um R equivalente total aqui de 5 ohms. Certo? Então, primeiro passo, ok. Então, primeiro passo, calcular num circuito, numa associação mista, o primeiro passo é calcular o R equivalente total do meu circuito. Porque agora eu falo total porque eu vou ter, às vezes, vários R equivalentes que vão estar aqui, igual foi esse caso. Eu tenho um R equivalente só dessa parte. Então, eu preciso do total do meu circuito. O segundo passo, eu preciso de calcular o I total do meu circuito. Porque eu já consigo fazer isso a partir desse circuito aqui. Como é que eu faço? O I total, ele é o V da bateria dividido pelo R equivalente total. O V da bateria é 15, o R é 5, então o meu I total nesse caso é 3 amperes. Beleza, eu sei que o meu I que está saindo daqui é 3 amperes. Qual é o próximo passo agora num circuito misto de resistores? Eu preciso de voltar para o meu circuito e ver quem recebe total. Foi o que eu fiz com vocês no início. Então, ver no circuito qual resistor recebe I total. Então, quem recebe I total aqui? Esse resistor R5 recebe I total e o R4 também, porque o I total sai daqui, se distribui aqui, passa totalmente aqui e aqui. Então, aqui eu posso colocar que a corrente aqui nesse resistor 5, ela é igual ao I total, ela vale 3 amperes. E essa corrente 4, ela também é o I total, ela vale 3 amperes. E essas resistências e esses valores aqui, eu não sei ainda, ok? Então, ver no circuito quem recebe total. Então, nesse circuito aqui, o que eu tenho? Eu tenho o valor de I e o valor de R para eles. Então, qual que é o próximo passo? Calcular o V dos resistores que recebem I total. Por quê? Porque eu vou ter o I deles e vou ter o R, então eu consigo calcular o V. Então vamos lá. Como que vai ficar o V4? Vai ficar R4 vezes I4. O V4 vai ser, quem é o R4? O R4 é 2. Quem é o I4? É 3. Então o V4 é 2 vezes 3, 6 volts. Quem é o outro que recebe total? É o V5, é o R5, resistor 5. Ele vai ser R5 vezes I5. O V5 vai ser, quem é o R5? 2 também. Quem é o I5? 3 também. Então, vai ser 2 vezes 3, 6 volts. Então, prestem atenção. Eu já tenho a voltagem desse resistor, que vale V4 vale 6 volts, V5 vale 6 volts. E eu não tenho a voltagem desse resistor aqui, certo? Mas eu sei, prestem atenção, que essa voltagem de 15 tem que se distribuir totalmente nesses 3 resistores. Esse daqui que representa 1, 2, 3, nesse e nesse. Então, se eu tenho que aqui o total é 15, eu tenho 6 aqui, tenho 6 aqui, quanto que sobrou para o resistor equivalente? Certo? Então, para esse resistor aqui, que na verdade aqui dentro eu tenho esses 3 resistores, sobrou 6 mais 6, 12, sobrou quanto? 3 volts. Então, qual que é o próximo passo? Calcular a voltagem nos outros resistores. Certo? Resistores. Vou colocar assim. Então, o que vai ser? Eu sei que a hora que eu volto no circuito, que esse está recebendo 6, esse 6 e esse, então, vai receber quanto? 15 menos 6 mais 6. Então, como que a gente pode colocar isso daqui? Eu vou colocar o seguinte, o V da bateria, ele tem que ser igual ao V1
2, 3, porque é o mesmo, porque eles estão em paralelo, mais o V4 mais o V5. O V da bateria eu sei que é 15, o V1, 2, 3 eu não sei, o V4 é 6, o V5 é 6. Então, o V1, 2, 3, ele é 15 menos 12. Então, o V1, 2, 3, ele vale 3 volts. Olha que legal. Pauliane, mas o que é isso V1, 2, 3? O que é isso V1, 2, 3? É o V1, que é igual ao V2, então V1, 2, 3 é igual a 3 volts. Mas o 1, 2, 3 não estão em paralelo, então a voltagem não é a mesma? V1 é igual a V2, que é igual a V3, que é 3 volts. Então agora eu já tenho a voltagem e o resistor em cada um dos dois circuitos, 1, 2, 3. Vou desenhar eles aqui, vou fazer o seguinte, vou calcular então o I1, o I2 e o I3. Quem é o I1? É o V1 dividido pelo R1. Então, o V1 é 3 dividido pelo R1, que é 2. Então, 3 por 2, 1,5 ampere. Quem é o I2? O V2 dividido pelo R2. Quem é o I2? O V2, que vale 3, dividido pelo R2, que vale 3 também. Então, isso vai dar 1 ampere. E quem é o I3? O V3 dividido pelo R3. Quem é o I3? O V3, que é 3, dividido pelo R3, que é 6, que vai dar meio ampere. Certo? Então, olha que interessante. Agora eu tenho tudo que eu pedi para vocês. Eu tenho o R equivalente total, a gente tem a corrente total, a gente tem a corrente em cada resistor e a voltagem em cada resistor. Então, vamos tirar os dados aqui para vocês verem. Assim, a gente chegou em tudo, olha. O R equivalente total. O R equivalente total. Quanto que deu o nosso? Deu 5 ohms. O I total deu 3 ampere. Ok? E aí, vamos para os passos agora. Eu tenho R1 igual a 2 ohms, V1 igual a 3 volts e I1 igual a 1,5 ampere. Eu tenho R2 igual a 3 ohms, eu tenho V2 igual a 3 volts, eu tenho I2 igual a 1 ampere. Eu tenho R3 igual a 6 ohms, isso foi dado. V3 nós descobrimos que vale 3 volts e I3 nós descobrimos que vale meio ampere. Vamos lá, eu tenho R4 igual a 2 ohms, V4 igual a 6 volts e I4 igual ao I total, que foi 3 ampere, não foi isso? Eu tenho R5 igual a 2 ohms, V5 igual a 6 volts e I5 igual a 3 ampere. Olha que legal, gente. Agora nós vamos voltar para o circuito para isso ficar bem claro. O meu circuito é esse aqui, ó. Ó. Então, eu tenho aqui R1, R2, R3, R4 e R5. Olha que interessante. A voltagem, a corrente total tá saindo daqui, V da bateria, se distribui totalmente para cá e para cá. Então, quem é I total? A gente calculou que é 3 ampere. Então, chega aqui 3 ampere. Esses 3 ampere tem que se distribuir para esses aqui. E tem que sair de novo 3 ampere. Então, entra 3 ampere nesse nó, sai 3 ampere nesse nó. Vamos ver quanto que foi no R1? No R1 foi 1,5. No R2 foi 1 ampere. No R3 foi meio. Soma para ver se vai dar 3. 1,5 com 1, 2,5 mais meio, 3. Entra 3, tem que sair 3. Esse 3 passa integralmente aqui, realmente. O I3 deu 3, o I4 deu 3 e passa aqui. Olha que interessante. E volta aqui o I total.
Então, olha o que aconteceu. A corrente se distribuiu realmente nos 3 resistores, certo? E passou totalmente nos resistores em série. Agora, vamos analisar a voltagem? A voltagem, o que acontece? A voltagem é a mesma no resistor em paralelo. Quem que está em paralelo aqui? O R1 está em paralelo com o R2, esse aqui é o símbolo para paralelo, que está em paralelo com o R3. E todos os 3 têm a voltagem 1, 2, 3 é igual a, ou melhor, V1, 2, 3 é igual a V1, que é igual a V2, que é igual a V3, que deu quanto? 3 volts. Então, esses aqui todos recebem 3 volts. Então, todo mundo aqui tem 3 volts, que é igual, tem que se conservar. E esses outros aqui, esses outros vai se distribuir proporcionalmente às resistências. Então, aqui a gente viu que ficou 6 volts e 6 volts. Quando eu somo tudo, isso aqui vira um só. 3 mais 6, 9 mais 6, 15, que é o V da bateria. Certinho? Então, gente, circuito é uma matéria que parece complicada, circuito em misto, mas se a gente seguir os passos direitinho e fizer com calma, não tem erro. A gente sempre vai fazer nessa ordem no circuito. A gente vai calcular o R equivalente total, a gente vai calcular o I total, a gente vai ver quem recebe total, a gente vai calcular o V para quem recebe. Vou colocar aqui de novo, para quem recebe total. Aí depois a gente volta no circuito e calcula o V para quem está em paralelo, para os resistores em paralelo. E aí eu consigo ter o V e o R de todo mundo, então eu consigo descobrir a corrente total, a corrente que está chegando em todos eles, ok? Então é só seguir fazer devagar, com calma, sempre ir reduzindo o circuito a um circuito mais simples, para mim conseguir visualizar e conseguir calcular a corrente em cada circuito e a voltagem em cada circuito. Agora eu vou passar um circuito mais complicado, que é mais fácil, que é mais difícil da gente entender como que os resistores estão ligados, mas eu vou explicar para vocês como que a gente faz isso, ok?